Bem, quem é esse Ariel? Como que foi a tua infância? Nosso programa fala de espiritualidade, também de fé, né? Milagres. E como que foi sua infância? As suas crenças hoje foram construídas dentro da sua família? Não? Como que isso aconteceu? E fala um pouco de quem é o Ariel, criança, como que foi essa construção desse ser humano que você é hoje. Legal, pergunta uma resposta longa, hein. Então, eu acho que eu sempre tive contato com o catolicismo, né, na onde eu morava era um bairro de Santana de Parnaíba que tinha uma igreja, assim, que era onde a gente se encontrava, às vezes, de domingo. Só que eu não lembro, eu não era forçado a ir pela minha família, assim Tá. como alguns amigos eram, né. Então, pra mim era muito tranquilo, tipo, era só um momento que acontecia bem de vez em quando, e eu fui crescendo, a gente foi parando de ir. Mas eu fiz catequese com acho que 12 anos, por aí. E o que eu mais lembro também, não lembro muito, mas o que eu mais lembro era que, enfim, estavam me contando essas coisas da Bíblia e eu ficava questionando, de tipo: mas isso faz sentido? Mas por que que a gente pensa assim?" E eu lembro, tipo, de a moça que estava dando aula da catequese, no Hã. momento ela ficou um pouco desconfortável que eu estava perguntando umas coisas. Hã. E aí eu fiquei um pouco incomodado, e eu falei com meus pais, tipo: "Isso é normal? Tipo, é isso que é pra ser?" Tipo, não era um negócio acho que eu sempre meio que tive essa visão de religião como mais próximo da filosofia, assim. Entendi. Então, tipo, tá, são regras pra você viver, mas até aí ética, filosofia também são regras pra você viver bem. Tipo, É. psicologia tem regras pra você viver bem, sabe? Tipo, então, lembro de uma conversa boa que eu tive com minha mãe quando eu era pequeno, em que eu falei sobre como tipo, acho que a gente tem essa tendência na sociedade de ver ciência e religião muito separadas, assim, como se elas não conseguissem Dialogar. não conseguissem, impossível. E eu não vejo dessa forma, acho que eu nunca vi dessa forma desde quando eu era pequeno. Eu vejo que agora eu sei que a ciência veio da religião, né, tipo, institucionalmente, quem conseguia estudar eram padres, eram pessoas que É. moravam em mosteiros, então a ciência veio E o alto das clero com a capacidade estrutural da igreja de estudar além, inclusive, né, de se exato. especializar, ter mais idiomas, acesso a muitos livros, né, que durante tempos também foram proibidos. Então, o conhecimento ele era, de certa forma, monopolizado pelas instituições religiosas, né. Uhum. Então eu acho que ficava claro pra mim que, a religião e a ciência dialogavam bastante, mas que a religião que eu tinha acesso, né, tipo essa igreja do meu bairro e a catequese que eu fiz, eu não sentia que elas estavam dialogando tão bem quanto poderiam, né, Tá. especificamente no meu caso. Eu acho que também, eh, são coisas muito pontuais, assim, eu passei não lembro muito dessa eu não me sentia muito acolhido, mas acho que são várias coisas que não tem tanto a ver com a religião em si, mas acho que com o bairro, com eu como ser humano também, tipo, eu sempre acho que soube que eu era LGBT de alguma forma, mas eu não tinha muitas palavras pra falar sobre isso. Então era difícil, tipo, eu sabia que eu era uma pessoa diferente das outras, mas eu não sabia como, e as outras pessoas parece que sabiam também que tinha alguma coisa ali que elas não se iden que elas identificavam como diferente, mas também não sabia o que era. Então eu não me sentia muito confortável nesses espaços, assim. Mas enfim, terminei a catequese e foi feito, sabe. Tá. Marquei na checklist, assim. Hã. E depois disso, assim, eu vim morar em São Paulo pra faculdade, não tive muito mais contato com isso, com a religião católica, assim, especificamente. E aí eu fui me desligando dessa religião, acho que eu me identifiquei como ateu já com 15 anos, com todos os meus amigos falando que eram É. ateus também, e eu tipo: "Tá bom", sabe. Tipo, Hã. católico eu não sou, não vou na igreja, não sei se eu acredito em, tipo, um único Deus, assim, Entendi. maior. A minha mãe também, ela era acho que ela é a influência maior, assim, de espiritualidade na minha vida. Ela é muito mais ligada a, sei lá, uma coisa mais menos centralizada de espiritualidade, de tipo, essas coisas são energias que movem a gente, ela é muito Tá. ligada a pedras também, Ela é e o mais significado. mística, Isso. esotérica. Uhum. Ela não Tá, deixa de ser católica, eu acho, mas ela tem esse lado mais místico, assim. tá. E que isso acaba abrindo para ela uma possibilidade de compreensão, né, dessa questão da espiritualidade de uma maneira mais própria, né, fora de uma questão mais institucional, né, pelo que você Sim, fala. o que ela sempre me falou, assim, é que ela vê as outras religiões como, tipo, eh
como se você acredita que existe um Deus ou uma entidade maior que nós, que as várias religiões são jeitos diferentes desse Deus se revelar para as pessoas. Tá. Então, que elas não necessariamente, que elas não competem entre si, elas são só formas É. diferentes de você entender uma mesma Diferentes coisa. manifestações, né? É. Sim. E isso é uma coisa que eu acho que ela repete várias vezes. A que eu sei que ela acredita de religião é isso, que Tá. elas se complementam, né? Mas é uma maneira, e se funciona para ela, ótimo, né? Uhum. Agora, você disse que você era de qual cidade, Santana do Parnaíba? Santana de Parnaíba, é. E você morou lá até qual idade? Até, acho que 17, É. 17. E aí eu terminei o ensino médio e comecei a morar na Zona Oeste, na Lapa. E eu Tá. fiz um ano de gastronomia. Ah, é? Foi o ano pós o ensino médio que ninguém sabia o que fazer. Então eu achei 100% que eu achei que eu ia ser chefe. Eu estava certíssimo disso. Certíssimo. Mas enfim, eu senti falta de conhecimento acadêmico. A gente lia muito pouco, né? Não tem leitura acadêmica, bibliografia de gastronomia, não tem muito. Mas eu sentia bastante falta, assim. Então eu percebi que eu preferia outra coisa e eu fui para jornalismo. Tá.